Entendendo Provérbios 26 na leitura bíblica comentada é o tema de hoje do programa. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, explico o texto e tiramos as aplicações do texto. Estou usando o programa Entendes tu o que lês para poder fazer uma leitura bíblica comentada do livro de Provérbios no mês de maio de 2024. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui no canal para mais um programa, mas se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda nesta programação. Vamos fazer uma oração, como sempre eu inicio cada programa aqui. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas, e aqui peço ao Senhor que possa iluminar a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com a Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática. Senhor, o propósito aqui é aprendermos a Tua Palavra para vivermos segundo ela, Senhor. Nos ajuda, edifica, Senhor, a nossa vida através desta palavra. Que o Senhor tome o primeiro lugar dessa programação, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Você pode aí divulgar o canal pelo menos para mais 3 pessoas. O link, aqui tem um botãozinho aqui que você pode compartilhar e enviar para o seu status do WhatsApp, para o grupo do WhatsApp, para o seu stories do Instagram, para o seu Facebook. Ajude a divulgar a palavra de Deus para que vidas sejam alcançadas. Ao mesmo tempo, comente o que você achou desse vídeo, diga de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo, deixe o seu like e também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Bom, nós já temos aqui no canal gravado a introdução do livro de Provérbios, que é muito importante você entender do que trata o livro, e esse vídeo de introdução trata sobre isso, e também nós temos aí 25 capítulos de Provérbios gravados. E nós estamos aí entrando no capítulo de número 26, mas antes disso, como é costume aqui, eu sempre faço uma revisão do que falamos no vídeo anterior. No capítulo 25, do versículo 1 a 10, falamos sobre a sabedoria real e a justiça. Versículos 11 a 17, tratamos sobre o valor das palavras e da moderação. E os versículos 18 a 28 tratamos da integridade, paciência e autocontrole. E hoje, em Provérbios 26, vamos tratar dos versículos 1 a 12 sobre a insensatez do louco e a falsa sabedoria. Coisa triste, né? Versículos 13 a 19, preguiça e engano. E os versículos 20 a 28, evitando a contenda e a enganação. Então vamos lá? Primeiro ponto, a insensatez do louco e a falsa sabedoria. Versículos de número 1 a 12 do capítulo de número 26 de Provérbios. Então vamos colocar o texto aqui na tela. Lembrando a você que essa Bíblia que aparece aqui, caso você queira adquirir, ela é gratuita. Você pode ir no comentário fixado ou no link que também está na descrição, tá bom? No final da descrição tem um link, você pode clicar e você é levado para o meu site. No meu site você vai descer a página até embaixo e lá você vai encontrar, na verdade... Não, deixa eu refazer aqui, me perdoe. É muita informação. O resumo do que eu coloco aqui é o que você vai encontrar, o link no comentário fixado e também o link na descrição, lá no final da descrição. Quando você clica, você vai para o meu site, você desce a página até embaixo e lá você vai ter lá um botãozinho fazer download do PDF do artigo. E aí você vai clicar e aí ele vai transformar aquele artigo, que é o resumo que eu coloco aqui na tela, em um PDF e você pode baixar. Agora, a Bíblia, como tá aqui, você também pode procurar aí na descrição, vai ter assim, Bíblia para computador ou notebook. Você vai clicar, vai ser levado para um vídeo e nesse vídeo você vai aprender como baixar
como instalar e como também usar de forma assim introdutória. Também, se você não tem computador, vai ter uma para celular aqui na descrição também, que vai ter várias versões. É só você ir pro vídeo lá, você assistir o vídeo. Também tem o link na descrição desse vídeo para você poder baixar. O vídeo que você vai estar assistindo tem um link para baixar a Bíblia para celular. Então você pode usar. Agora sim, as duas informações aí eu acabei cruzando. É muita informação junto. Então vamos lá. Versículos de 1 a 12. A insensatez do louco e a falsa sabedoria. Vamos lá. Como a neve no verão. Veja que é comparação mais uma vez. Ó, como e como. Ó. Como a neve no verão e como chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Então preste atenção. Existe neve no verão? Não. Deve haver chuva na cega, na colheita. Como chuva no tempo de colheita. Tá? Assim a honra não fica bem ao tolo. Porque quando você vai colher, imagine tá chovendo. Imagine neve no verão. Então assim também não tem honra aquele que é tolo. Uma pessoa tola não recebe honra. Por quê? Porque ela é tola. Ela anda com insensatez. Nesse caso. Se eu colocasse na NVT, como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Versículo de número 2. Mais uma vez uma comparação. Como pássaro no seu varguear e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Então, assim como o pássaro tem o varguear e assim a andorinha no seu voo, a maldição, o juízo sem causa não virá. Não haverá juízo sobre a vida de uma pessoa se não tiver um motivo. Biblicamente falando, Deus não vai trazer juízo. Vamos botar aqui na NAA. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Não adianta, não vai se cumprir. NVT. Como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Alguém pode até trazer uma palavra, né? Lembra de Balaão? Deus disse, não vai amaldiçoar. E aí, Números 23:8 diz assim, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? O que é maldição? É a ausência da bênção. Isso é maldição. Então, se Deus abençoa, não tem como amaldiçoar. Aí ele diz, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Não tem como amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou. Tá? E muito pelo contrário, no Novo Testamento, Deus manda abençoar e não amaldiçoar. Então, a maldição era algo que vinha por causa de um juízo. Mas se não tem causa, não tem maldição. Versículo 3. O açoite é para o cavalo. Cavalo, além de carregar uma pessoa, ele às vezes recebe açoite. O freio para o jumento. Jumento carrega carga e ainda tem algo para lhe dirigir. E a vara para as costas do tolos. Então, é uma comparação também. O cavalo acaba sendo açoitado, o freio está na boca do jumento e a vara nas costas do tolo. Por quê? Por causa das suas obras, o tolo está sempre sofrendo. E ele ouve, coitado, porque ele não aceita a repreensão. Versículo 4. Vamos entender que o versículo 4 e 5 parece contraditório, mas vamos tentar entender aqui, tá? 4. Não responda ao tolo segundo a sua estutícia, ou seja, segundo a sua tolice, insensatez, para que também não te faça semelhante a ele. Então você vê que aqui o ponto é, não responda ao tolo segundo a sua insensatez, para que também não te faça semelhante a ele. Se uma pessoa é tola e você entra em discussão com ela e se rebaixa ao ponto de começar a falar de forma tola, você vai também se fazer semelhante a ele. Só que o versículo 5 já diz para responder. O 4 diz para não responder. Ou seja, não entre em demanda com tolo, porque senão você vai se rebaixar a ele. Mas o 5 já diz o seguinte, responde ao tolo segundo a sua insensatez, para que não seja sábio aos seus olhos. Então, aqui é os dois lados de uma moeda. De um lado, você não deve se rebaixar para poder discutir com o tolo, fazendo-se de tolo também. Ou seja, descendo ao nível da tolice, não pode.
Mas, de outro lado, você deve repreender o tolo com sabedoria para que ele não se sinta sábio. Ou seja, eu venci, eu ganhei. Não ganhou e nem venceu, porque foi repreendido. Mostrado para ele que você tá errado, mas você não vai ficar batendo boca. Então não tem contradição os dois versículos. O primeiro é, não se rebaixe falando coisas tolas porque você se assemelha a ele. Mas, por outro lado, responda de forma sábia, repreenda ele e mostre a ele, o teu caminho tá errado. Porém, para por aí, porque muitas vezes ele não vai querer seguir aquilo que é correto. Mas ele vai saber que existe ali algo que ele anda fazendo que está errado, ainda que ele não queira mudar de curso. Versículo 6. E dá para entender isso aqui, porque na NVT, por exemplo, ó, diz assim: não responda os argumentos insensatos do tolo para que não se torne tolo como ele. Responda aos argumentos insensatos do tolo para que ele não se considere sábio. Então aqui você não se rebaixa como ele, falando igual a ele, mas aqui você mostra para ele que ele é um insensato, o repreendendo, tá? Versículo 6. Então, do mesmo jeito que você não pode se rebaixar, você pode mostrar para ele, ó, está errado, mas também não vai ficar batendo boca. 6. Os pés corta e o dano bebe quem manda a mensagem pelas mãos de um tolo. Os pés corta e o dano bebe quem, ou seja, sofre as consequências, quem manda a mensagem pelas mãos de um tolo. Nós vimos no capítulo 25 que quem tem um mensageiro fiel alegra o seu coração. Aqui não. Aqui é um mensageiro tolo. É infiel. Então, você é como pés cortados e como beber o dano, ou seja, sofrer o dano. Vamos botar na NAA? Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagem por um tolo. Você não pode mandar mensagem por uma pessoa insensata. Ele vai aumentar, ele vai diminuir, ele vai distorcer. Vamos botar na NVT? Confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem é como cortar o próprio pé ou beber veneno. Aí aqui ele ainda foi além. Não faça isso. NVI, como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim enviar mensagem pelas mãos do tolo. Porque o beber veneno é trazer dano para si mesmo. Então não mande mensagem por pessoas insensatas, porque eles vão aumentar, diminuir ou vão distorcer totalmente. 7. Como as pernas do coxo, veja, mais uma vez é uma comparação, como que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos, porque eles não sabem como lidar com ele. Tá? Vamos botar aqui na NVT? Um provérbio na boca do tolo é tão inútil quanto uma perna paralisada. Serve para nada. Serve muito pouco. Certo? Versículo de número 8. 8. Versículo 8. Como que prende a pedra preciosa na funda. Quem é que vai prender uma pedra preciosa na funda? Tu vai pegar ouro e vai botar numa funda para lançar e atirar? Não vai fazer isso. Então, como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Só pode ser um insensato. Você não vai jogar a pedra preciosa fora. Então é como jogar pedra preciosa. Aquele que dá honra ao tolo. Por quê? Porque o tolo não tem honra, o insensato não tem honra. O seu caminho é um caminho errado. É um caminho de insensatez. Então ele não tem honra. Certo? Não tem como dar honra ao tolo por causa que ele é uma pessoa insensata. Versículo 9. É desperdiçar. É como desperdiçar algo precioso. Versículo 9. Como espinho, mais uma vez uma comparação. Como espinho que entra na mão do ébrio, do bêbado, assim é o provérbio na boca do tolo. É comparações o tempo todo com o tolo. Mostrando como é ruim ser tolo. Porque, na verdade, o livro de Provérbios chama para sabedoria, que é o contrário da insensatez, da tolice. O que é sabedoria? É viver a vida na ótica de Deus. E como é que eu vivo a vida na ótica de Deus? É aprender e colocar em prática aquilo que a palavra de Deus ensina. E o que é viver na insensatez? É ouvir, mas querer seguir o nosso próprio caminho, sempre. Ter até contato com o conhecimento das coisas de Deus, mas não tá nem aí para ela. É isso.
Então aqui está mostrando no versículo 9, como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca do tolo. Vamos botar lá na NVT? Um provérbio na boca do tolo é como um ramo cheio de espinho na mão de um bêbado. Olha só. NTLH. Um tolo citando um provérbio é como um bêbado tentando tirar um espinho da mão. Como é que um bêbado consegue tirar um espinho da mão? Se ele tá bêbado, ele não enxerga, ele não vê, ele treme. Então não tem proveito nenhum provérbio na boca do tolo. O tolo desconsidera a palavra de Deus, ele não tá nem aí. E o provérbio é justamente para ensinar ele o caminho correto, mas ele não quer saber disso. Versículo 10. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Vamos botar na NA? Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. NVT. Quem contrata um tolo, ou o primeiro que passa, é como o arqueiro que atira por acaso. Vai ficar melhor, né? Ele não tem uma mira, ele não tem algo certo, ele não tem um propósito. Contratar um tolo é a mesma coisa. Não tem como contratar um tolo. Por quê? Só vai ter prejuízo, não vai chegar a lugar nenhum. É igual contratar um preguiçoso. Ele não vai desenvolver o trabalho, ele só vai trazer problema para as pessoas. Tá entendendo? Então, assim, o tolo aqui, a tolice aqui tá sendo mostrado como é ruim ser tolo. Como não devemos seguir o caminho do tolo. Como não devemos nos envolver com pessoas tolas que não querem aprender de jeito nenhum. Certo? Versículo 11. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estutícia. Volta a mostrar que é tolo. Então o cão volta ao vômito, ele bota para fora e ele ingere de novo. Assim também é o tolo que volta a cometer as mesmas tolices, os mesmos erros, os mesmos enganos. Então é isso que está sendo ensinado aqui. Para nós podermos ter cuidado, certo? E está mostrando, está condenando a posição de tolo. E lá nós já temos aqui no livro de Provérbios um chamado para viver uma vida de sabedoria. Então só vive na tolice quem quer. Porque Deus convida para termos uma vida de sabedoria. Mas se a pessoa quer ter uma vida na tolice, na insensatez, está mostrando os males que é viver uma vida na insensatez. É terrível. E o 12, que é o último versículo dessa parte. Tem visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Ser tolo aqui nesses versículos todos é uma coisa horrível. Mas um homem sábio aos seus próprios olhos é pior do que o tolo. Ainda que ele também seja tolo. Porque sábio aos seus olhos não pode. NVT. Há mais esperança para o tolo que para aquele que se considera sábio. Quando não é sábio. Porque o tolo admite que é tolo. Eu quero fazer assim e acabou. Agora, aquele que pensa que é sábio é pior do que o tolo. E tem gente que pensa que é sábio. Ele acha que não é tolo, mas ele está agindo de forma tola. Então, qual é a diferença do que acha que é tolo, e do que acha que é sábio? O tolo admite que é tolo. Agora, o que acha que é sábio é um tolo, mas pensa que é sábio. E essa é a pior coisa. Ele está errando, mas ele não admite que está errando, porque ele se acha sábio. E aí você, perto de alguém assim, você vai ter sérios problemas. Porque ele demonstra ser o que ele não é. Vamos lá para o nosso resumo do que tratamos aqui. Nesse caso. Provérbios 26, do 1 ao 12, compara a honra dada ao tolo como a neve no verão, sendo inadequada. Adverte que a maldição sem causa não se concretiza. Enfatiza que o insensato apanha da própria vida. Pensa errado e faz coisas erradas e que não há nenhum proveito em instruir um insensato, pois mensagens confiadas a tolos resultam em prejuízo. Dar honra a tolos é fútil, assim como provérbios nas suas bocas. Repetir a tolice é comparado a um cão que volta ao próprio vômito. Finalmente alerta que alguém sábio aos próprios olhos é pior que um tolo.
Não seja sábio aos seus próprios olhos. Porque isso traz com que você jamais queira se voltar para buscar sabedoria de verdade. Porque uma pessoa sábia aos seus próprios olhos é aquela pessoa que se engrandece, que se concentra em si, que é eu sei. Não seja sábio aos seus próprios olhos, de maneira nenhuma. Isso vai trazer só problema para você. Nesse ponto 2, nós vamos falar um pouco sobre a preguiça e engano, versículos 13 a 19. Então vamos lá, preguiça e engano. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Essa é uma desculpa que nós já vimos em Provérbios 22, 13. Diz o preguiçoso, um leão está na rua, lá fora, serei morto no meio das ruas. Aqui é um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Em Provérbios 22, 13, ele já diz que ele vai ser morto. Então, não vou fazer nada, eu vou continuar aqui. Porque a preguiça faz ele inventar coisas que não existem. Ele dá desculpas absurdas. Versículo 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na cama. Vamos botar na NAA, porque vai trazer um entendimento melhor. A porta gira nas suas dobradiças. O preguiçoso se vira na cama. Então você bota a porta para lá e para cá. Agora, qual é a ideia que se tem aqui? Uma porta, mesmo que você leve ela para lá e para cá, ela não sai do lugar que está fixada. Assim é o preguiçoso, ele não sai da cama. Ele vira de um lado para o outro. Ele está saindo de um lado para o outro da cama. A porta sai de um lado para o outro, mas ela não sai da posição que ela está. A mesma coisa é o preguiçoso numa cama. Ele não quer fazer nada. Por isso ele é preguiçoso. Versículo 15. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter trabalho. Vamos botar aqui na Almeida Revista Corrigida. O preguiçoso esconde a mão no seio e enfada-se de levar a sua boca. Agora sim, na NA. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter trabalho de levar a boca. Provérbios 12, 27 diz algo parecido. O preguiçoso não assará a caça, ou seja, não vai fazer a comida, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Ou seja, um preguiçoso não quer sequer. Ele tem até a comida, mas ele não quer fazer. Ele tem até a comida pronta, mas ele não quer esquentar. Isso é preguiça. A preguiça destrói qualquer pessoa, certo? Versículo 16. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Ou seja, 7 homens que sabem responder bem, ou 7 sábios, tá? Vamos lá. Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos, aos olhos dele, tá? Do que 7 homens que bem respondem. Ou seja, ele acha que sabe, mas não sabe. Ele acha que tá certo, mas não tá certo. Porque ele acha que viver uma vida na preguiça é o que é correto. E você tem muitos problemas com pessoas que vivem na preguiça. Deixar uma coisa pra lá, deixar... Não tô falando disso. Eu tô falando de uma pessoa que é preguiçosa em todos os sentidos. Que eu não posso conceituar uma pessoa de preguiçosa porque ela deixou de fazer alguma coisa. Não, aí não é. Ela tem outras coisas que ela pega, ela faz, ela é dedicada. Não é disso. Eu tô falando de uma pessoa preguiçosa mesmo. Imagina, um marido preguiçoso, ele não quer trabalhar, ele não quer fazer nada. Uma esposa preguiçosa, ela não lava, ela não passa, ela não cozinha, não faz nada. Aí sim é preguiçosa. Aí sim é preguiçoso. Certo? É diferente. Então você não vai conceituar uma pessoa de preguiçosa só porque ela deixou de fazer alguma coisa. É preguiçoso nesse sentido. Agora, pode ter áreas na nossa vida que nós acabamos sendo tomados pela preguiça. Aí é verdade. Certo? Mas... aqui está falando que mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Versículo 17. Nós vamos até o 19. O que passando se mete em questões alheia, olha aqui um alerta. O que passando se mete em questões alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. O que acontece se você tomar um cão pelas orelhas? Você vai receber o quê? Uma mordida. Então diz respeito a você o assunto? Não, então não se mete. Mas tem gente que é enxerido. Enxerida. Ninguém tá falando com ele ou com ela, ela se mete na conversa. Não pede licença nem nada, dá opinião. Pode levar um fora.
para aprender. E aí sai de lá reclamando. Eu só queria ajudar. Ninguém pediu sua ajuda. Alguém pediu a sua ajuda? Alguém pediu a minha ajuda? Então a gente só se mete naquilo que é chamado. Foi chamado? Responde. Não foi chamado? Não se mete. Sabe por quê? Porque isso pode trazer um problema para você. Desnecessário. Aí você começa a reclamar de uma coisa que eu e você criamos. Eu sei que às vezes no impulso, no ímpeto, às vezes você acha, né? Às vezes até a gente acha não, a gente sabe até uma forma de resolver o problema. Mas alguém pediu a nossa opinião? Não. Então não fale. É melhor não falar. Às vezes tá lá um problema na igreja, alguém tá falando sobre um com o outro, aí de repente você assim, mas eu acho isso assim. Aí, vem cá, alguém chamou você aqui pra perguntar alguma coisa pra você? Aí você vai chamar um irmão de mal educada, a irmã de mal educada. De repente a pessoa pode até ser um pouco áspera, mas tá bem claro aqui. O que passando se mete, passando, quer dizer, ele não tá no meio da conversa. O que passando se mete em questões alheias, como aquele que toma um cão pelas orelhas. Vai levar uma mordida. Vai levar uma mordida. E isso aqui é uma coisa tão interessante que tem coisas que são absurdas. Às vezes, você se depara com uma situação onde um homem tá agredindo a esposa, tá batendo nela. E aí você quer entrar, né? Aí tem até um ditado, não tá na Bíblia isso não, tá? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, aí é um ditado. Mas não tem nada a ver com Bíblia. Aí você acaba, né? Seja uma mulher ou seja um homem, acaba indo lá tentando. Às vezes a mulher que estava sendo agredida pergunta pra você, vem cá, eu pedi pra você pra me ajudar? Ou você separa a briga de dois que estão brigando e aí o que tava apanhando diz pra você, eu pedi pra você se meter? Eu pedi sua ajuda? Olha que coisa terrível. Então você é realmente, esse texto aqui é um texto que mostra que nós temos que ter cautela. Cautela. Eu não estou dizendo que você não possa defender alguém, tentar defender, mas nós precisamos ter cautela. Porque, de repente, nós podemos passar por uma situação complicada. Mas não estou falando para você lavar as mãos, tá? Não é isso. Mas tenha cautela. Nessa situação de proteger, que a pessoa tá apanhando e tudo. Agora, quando é uma conversa lá que eles estão conversando, alguma coisa, e você se mete, ou discutindo, mas não tem agressão, e você se mete, você pode sair na pior. Então, cuidado. Cautela. Guarde esse versículo aí, anote ele aí. 26:17 de Provérbios, tá? 18. Como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades. Aí não tá completo, ó. Como louco que lança de si faísca, flecha e mortandade, você fala, tá, e daí? Aí o restante que completa. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Vamos ler numa outra versão? Para melhorar, para ficar melhor o entendimento? Como louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Porque é louco, sai lançando fogo, flecha, tá? Vamos botar na NVT? O louco que atira com arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo e depois diz, estava só brincando. Não se brinca com mentiras. Então, não tem isso. Eu falei essa mentira de brincadeira. Não tem mentira de brincadeira. Mentira é mentira. Não tem brincadeira com mentira. Não brinque com as coisas que são erradas. Não brinque. Não faça isso. Brincar com mentira. Usar mentira para brincar. Não faça isso. Ou não faça as coisas e diga, foi brincadeira. Tu tá ofendendo, mas é brincadeira. Tu tá desfazendo e diz que é brincadeira. Então, o caminho não é esse. Tem pessoas que cometem bullying. Hoje é bullying, né? No tempo que nós éramos crianças não existia essa palavra. Mas muitas vezes as crianças eram desprezadas. Hoje é chamado de bullying. E aí alguém, é brincadeira. Fica escarnecendo. É brincadeira. Eu particularmente, tô falando eu não tô dizendo para as pessoas que isso é uma regra. Mas eu particularmente nem gosto de chamar ninguém por apelido. Todo mundo tem nome. Eu procuro sempre descobrir o nome das pessoas quando elas têm apelido, que todo mundo chama de apelido. Eu tento. Eu confesso que eu tento. Tem vezes que a gente não tem acesso ao nome da pessoa realmente. Mas eu tento. Por quê? Porque eu não gosto.
Por que eu não gosto de chamar pessoas por apelido? Porque geralmente por trás de apelidos, e tem alguns que dá pra ver, tem alguma coisa ali ruim, menosprezando a pessoa. Então tem gente que adora rotular nesse sentido, e a gente tem que ter cuidado. É verdade que às vezes a gente brinca entre marido, mulher, esposa, marido e tudo, mas realmente, às vezes a gente passa dos limites. Então eu reconheço, eu preciso ter cuidado, você precisa ter cuidado. Eu não gosto de chamar ninguém por apelido. Eu tô falando de mim, tá? Eu, particularmente. E gosto muito da sinceridade. Se de repente a gente brincar de uma brincadeira que alguém não gostou, falar, poxa, realmente eu não gostei dessa brincadeira, eu vou ter que pedir perdão. Eu me lembro que uma vez eu tava num lugar com uma família, eu e minha esposa. E aí nós fomos convidados por essa família. Em determinado momento, daquele momento ali, daquela reunião que fomos chamados, tinha salgadinhos, essas coisas. Em determinado momento eu fiz uma brincadeira. E eu não percebi, mas a brincadeira desagradou uma das pessoas. Era um casal e eu fiz uma brincadeira com o casal. E a menina, né, a jovem, ela não gostou, mas não aparentou. E aí depois eu soube que ela não gostou e eu pedi perdão. Falei, me perdoa. E disse pra ela, nunca mais vai acontecer isso. Foi uma brincadeira. Eu não fiz aquilo com a intenção de trazer tristeza pra ela, mas ela ficou triste. Se ela ficou triste, pedi perdão. Pedi perdão. Depois eu soube que ela ficou triste, eu pedi perdão. E acabou. E aí você pergunta assim, você brincou mais? Claro que não. Nem com ela, nem com ninguém daquele tipo de brincadeira. Não mais. Por quê? Porque a gente tem que vigiar. Não gosta, não gosta. Eu já não sou uma pessoa de ficar brincando o tempo todo. Realmente, eu não gosto. Geralmente tem pessoas que se unem, começam a brincar, fala de um, fala de outro, fala isso, fala aquilo. Eu já evito esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente acaba entrando nisso, aí acaba perdendo a percepção, perde o equilíbrio, daqui a pouco tá falando coisa que não deve, e a outra pessoa tá chateada, e você tem que pedir perdão. Então é melhor não, tá? Então, nós temos que ter cuidado com isso. Estava só brincando. Não faça isso, tá? Vamos ver o que aprendemos aqui nesse trecho? Provérbios 26, 13 a 19 descreve a preguiça como metáforas. Então, figura de linguagem, comparação. Como preguiçoso que alega ver um leão na rua e gira na cama como uma porta nos gonzos. Tá? Ele é considerado mais sábio aos próprios olhos que 7 homens sábios. São metáforas, tá? A interferência em disputa alheia é comparada a segurar um cão pelas orelhas. Enganar o próximo e justificar como brincadeira é tão insensato quanto um louco lançando faíscas e flechas mortais. Então, não podemos agir dessa forma. Vamos para o último ponto. 3. Evitando a contenda e a enganação. Versículos 20 a 28. Tá bom? Então vamos lá. Texto na tela. Sem lenha o fogo se apagará. Pessoas que usavam, né, sabem que se precisasse de fogo, precisava ir alimentando o fogo com lenha. Se deixasse de colocar lenha, ele ia apagar. E não havendo maldizente, cessará a contenda. Então, se não tem um maldizente, alguém que incita, não vai ter contenda, tá? Alguém que leva discórdia, ó. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a discórdia. NVT. Sem lenha o fogo se apaga, sem intrigas as brigas cessam. Cessa porque elas não começam e cessam porque não tem alguém para alimentar aquilo que lá está acontecendo. É isso mesmo, ele falou isso mesmo. Não, ela falou mesmo. Ó, se eu fosse você, eu não deixava isso assim, não. E é cristão, cristã. Diz que é cristão, cristã e tá lá. Nós fomos chamados como pacificadores. Tá bom? Versículo 21. Como carvão é para o borralho, é a lenha para o fogo, assim é um homem contencioso para acender rixas. Tá dentro da mesma linha do versículo anterior, mas vamos botar na NAA, porque vai trazer a palavra, uma palavra que nós entendemos melhor, né? Borralho, vamos ver. O que o carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo, carvão para as brasas, tá? E a lenha é para o fogo, porque o carvão vai alimentar as brasas. Você vai botando carvão e vai acendendo mais.
e a lenha para o fogo. O briguento é para acender uma discussão. Se ele é briguento, daqui a pouco tem discussão. Que ele tá pronto para brigar o tempo todo. Imagine você ser assim, ou tá do lado de alguém que é assim. Daqui a pouco você tá sofrendo consequência, porque ele arruma problema em tudo quanto é lugar. E tem cristão que é assim, cristã que é assim, arruma problema em tudo quanto é lugar. Não tem um lugar que ele vai, que ela vá, que não arruma problema. Precisamos ter cuidado, certo? É muito triste isso. 22. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Parece deliciosos bocados, né? Pessoas adoram ouvir. Calúnias são como petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Vou dizer uma coisa pra você. Não pense você que não é pecado tanto quanto aquele que calunia, como aquele que fica ouvindo calúnias. Ó, tô sabendo aí, fulano e fulana, aconteceu isso. Você tá dando teu ouvido, não dê ouvido não. Ó, não quero saber dessas coisas não. Não, pastor, não posso falar isso não, senão ele deixa de falar comigo, ela deixa. Que deixe de falar com você, que deixe de ser seu amigo, que deixe de ser sua amiga. Você vai perder tua comunhão com Deus por causa de gente que não quer compromisso com as coisas de Deus? Você tem medo de ser rejeitado ou rejeitar? Não, pastor, se eu não ouvir, ele me corta. Que corte! Que tire! Você tá preocupado com a amizade que tá comprometendo tua comunhão com Deus? É sério isso? Sua amizade que compromete seu relacionamento com o Senhor porque você tá emprestando seu ouvido? O que ele tá falando edifica? Não. Você pode dizer que é para a glória de Deus? Não. Você pode dizer que é em nome de Jesus? Não. Então pare de ouvir calúnias. E pare de levar calúnias. Pare de promover calúnias. Pare de promover fofocas. Disse-me disse. Eu ouvi dizer. E cuidado, hein? Pessoas que contam pra você coisas dos outros, contam suas coisas pra as outras pessoas também. Ah, ele não sabe nada de mim. É? Então fala mal de você. De qualquer maneira. Sempre vai ter um assunto pra se falar. E tem gente no meio do povo de Deus que se alimenta de notícias. Ama notícias. O que tem de novo aí? Qual é? Aí usa até um linguajar, né? Qual é o babado? Babado. Olha só. Qual é o babado do momento? Não entre por esses caminhos, não. Porque isso desagrada a Deus. Desagrada a Deus. Certo? Versículo 23. Como caco coberto de escórias de prata, assim... Agora é comparação de novo, ó. Como? Assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Vamos botar na NA? Como vaso de barro coberto de prata, quer dizer, engana, né? Você olha e fala, é prata, não é barro. Tá só revestido de prata, mas não é prata. Ah, uma boa comparação para os nossos dias. Ah, é ouro. Não é, é folheado. Assim são os lábios amorosos e o coração mau. A boca parece docinha, mas o coração é maligno. NVT. Palavras suaves podem esconder um coração perverso como uma camada de esmalte cobre o vaso de barro. Ficou muito aqui. Aqui dá um entendimento melhor. Aquelas palavras doces escondem um coração perverso. Isso aqui é interessante porque existem pessoas que são pegas pela justiça e você olha pra ela e diz assim, ah, não pode ser, é impossível. Não, ela não era capaz de fazer isso. É capaz. Ela tem palavras doces, tem um comportamento assim impecável, mas tem um coração perverso, faz maldade. Tem muitos assassinos em séries aí que você não consegue identificar ele no dia a dia. Porque ele parece uma pessoa normal, tranquila. Certo? Mas existem gente no meio do povo de Deus também que se parece muito confiável. Tem palavras agradáveis, sabe conversar, sabe ser sociável. Ela sabe ser sociável, mas tem um coração voltado para as coisas ruins. Tem um coração terrível. Que precisa de transformação. Deixar Deus transformar. Versículo 24. Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios,
mas no seu interior encobre o engano. Vou botar na NA. Quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quem odeia dissimula com os lábios. Ou seja, ele odeia, mas a boca dele não fala a mesma coisa, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Tem gente que diz, fulano, estava sentindo a sua falta, ele vira as costas, não gosto dele. Ou então na mente, eu não gosto dele, mas faz política da boa vizinhança. Terrível isso. Tem gente que um ou outro estão errados. Tem gente que diz, eu não gosto de você, declaradamente. E tem gente que diz que gosta e não gosta. Todos os dois estão errados. Porque você não tem direito de gostar ou não gostar. Sabe por quê? Porque você é servo de Deus. E servo de Deus não segue o que quer, segue o que Deus manda. Ah, pastor, mas eu tenho o direito de gostar de uns e não gostar de outros na igreja. É mesmo? Com base em quê? Com base em quê? Você está infringindo as leis do reino quando você faz isso. Está aqui, ó. Ame o teu próximo. Ame como Cristo amou, nos amou. Certo? Nós temos que amar o próximo como Cristo nos amou. Cristo deu o exemplo. Ah, mas eu não gosto. Não importa o que você gosta ou não gosta. O que importa é o que Deus manda. Esse é o grande problema. Se nós ensinássemos mais sobre isso, algumas pessoas iam chegar à conclusão, e seria uma triste conclusão. Elas iam chegar a uma triste conclusão do seguinte, sabe uma coisa? Eu tô aqui, mas eu não tenho nada de crente, de cristão. Porque o que a palavra de Deus ensina eu não quero. Eu não quero me adaptar a isso. Sabe o que elas iam fazer? Algumas delas? Para nossa tristeza? Elas iam abandonar a obra do Senhor. E aí você fala, não, pastor, mas elas não podem abandonar. Não podem? A palavra de Deus limpa. Você não pode expulsar ninguém. Mas se você ensina a verdade, as pessoas chegam à conclusão e falam assim, algumas delas chegam a essa conclusão. Algumas que não querem de fato obedecer, elas chegam a essa conclusão, elas chegam à conclusão e falam, sabe uma coisa? Eu não quero mais. E aí, no final das contas, ela vai admitir para ela mesma que ela nunca quis, que ela estava só porque ela queria fazer do jeito dela. Mas no momento que a palavra começa a confrontar, é a palavra que confronta, tá? O Espírito Santo nos confronta. E ela chega à conclusão e fala assim, eu não quero isso não. É uma triste realidade, é uma triste realidade. Eu espero que isso aconteça? Não. Que ela desista? Claro que não. Não tô aqui para poder promover que a pessoa desista de maneira nenhuma. Mas isso é uma realidade. Porque ela está sendo confrontada. E ela não aceita. Ela não aceita. Então vai ter um momento que se ela... Ou ela se dobra à vontade de Deus, ou ela acaba achando que ela tá sobrando, que eu tô no lugar errado. E desiste. E aí vai começar... Aí o pior de tudo, sai e começa a falar das coisas de Deus assim de forma desordenada. Então, quem odeia dissimula com os lábios. Bota na NVT aqui, ó. As pessoas podem cobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Então tem gente que declaradamente diz que não gosta e outras são fingidas. Uma e outra está errado e isso não cabe para o servo de Deus. Ah, pastor, é por isso mesmo que eu digo que eu não gosto. Tá errado também. Tá errado ser falso ou falsa e tá errado dizer que não gosta. Não suporto, eu não suporto. Não suporta? Como assim? Você serve a Deus? Deus você serve. Que Deus eu sirvo? Se eu disser que eu não suporto alguém, sabe a quem eu tô servindo? A mim. Euzinho, eu, Luna, estou servindo a mim mesmo. E no final das contas, para onde eu vou servindo a mim mesmo? Eu tenho que fazer essa pergunta. Para onde que eu vou servindo a mim mesmo? Pro inferno. Senhor, eu profetizei. Senhor, fiz maravilha. Senhor, expulsei demônios. Apartai de mim que eu não te conheço. Eu não posso trocar o que eu faço para Deus pelo que eu devo ser diante de Deus. O que vem primeiro é a obediência, transformação de vida. A salvação não veio primeiro para me fazer coisas no reino e até desfrutar e me aproveitar da posição que eu tenho, que é o que muita gente quer, a posição, não o trabalho, não o serviço. As pessoas querem a posição, mas antes da posição vem a transformação. Eu preciso ser para depois fazer. Senão, eu vou receber um apartheid de mim. Ainda vou ser chamado de maldito. Eu não quero ouvir isso não, irmãos. Não quero isso não. Você quer?
Pensa nisso. Pensa se você não está sendo falso com alguém, falsa com alguém. Pensa se você não alimenta no seu coração, tipo, eu não gosto dele, eu não gosto dela. Começa a orar e pedir a Deus, Deus, arranca isso do meu coração porque isso é maligno. Isso é carnal. Eu não quero isso na minha vida não, Senhor. Eu não consigo sozinho, mas se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. E quer um caminho aqui? Pessoas que você não gosta na igreja, passe a orar por elas. Deus já arranca tudo isso do teu coração. Senhor, abençoa fulano, toma ele, toma ela. Senhor, no início você pode até nem conseguir muito. Mas daqui a pouco você vai estar conseguindo orar como se você estivesse orando pela tua mãe, pelo teu pai, pelo teu irmão, pelo teu marido, pela tua esposa. Você vai conseguir. Então tá aqui o caminho. Primeiro, sendo confrontado que isso tá errado, dizer que não gosta. Segundo, comece a orar por essas pessoas. Que elas entrem na sua lista de oração diária. Você vai ver se isso não some do teu coração rapidinho. Nosso Deus é tremendo. Versículo 25. Quando te suplicar com a sua voz, não te fie nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ele continua falando o que está em cima, né? Aquele que encobre, aborrece, dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre engano. Quando te suplicar com a sua voz, não te fie nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda está falando da pessoa que engana com aparência. Tá? Ainda continua. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. Ou seja, a sua falsidade, o seu engano não ficará encoberto. Mais cedo ou mais tarde vai se perceber que ele estava sendo falso. Porque a falsidade, ou falsa, a falsidade não pode ser escondida. Então, saiba disso. Versículo 27. E outra coisa, né? Você colhe o que planta. Se você colhe falsidade, depois você vai ver o que você vai plantar. O que você vai colher. O que faz uma cova nela cairá. E o que revolve a pedra sobre ele rolará. Tá vendo aqui a consequência? O versículo 27 mostra a consequência. O que faz uma cova nela cairá. Quem planta falsidade vai colher. Quem planta engano vai colher as consequências do seu engano. Então, o que faz uma cova nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Porque, descuidadamente, ele vai rolar e ela cai por cima dele. Vamos botar na NVT? Quem prepara uma armadilha para os outros, nela cairá, viu aí? E quem rola uma pedra sobre outros, por ela será esmagado. É consequência, é a lei da semeadura. O que você planta é o que você colhe. E o último versículo, é o versículo de número 28. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado. E a boca lisonjeira opera a ruína. Vamos ver na NA? A língua falsa odeia aqueles a quem engana. Ficou melhor, não ficou? E a boca lisonjeira é causa de ruína. Vamos botar na NVT? A língua mentirosa odeia suas vítimas. Palavras bajuladoras causam ruína. Pessoas que se preocupam conosco, elas falam a verdade pra gente. Elas não são bajuladoras. Pessoas bajuladoras são pessoas que querem alguma coisa em troca. Então, mesmo que ele veja você fazer coisas erradas, para não perder a posição do teu lado, ele passa por cima, ele não fala nada. Ela não fala nada. São bajuladores. Então, a língua mentirosa odeia suas vítimas. Ela é mentirosa, mas ela bajula. Mas é mentirosa, odeia. Palavras bajuladoras causam ruína. Você não pode odiar pessoas. Você não pode viver dizendo que não gosta desse, não gosta daquela. Isso não é papel de um cristão, de uma cristã. Isso é abominável. Deus detesta isso. Abomina essas coisas. Deus chamou nós para amarmos. Como é que eu vou me parecer com Jesus desse jeito? Odiando pessoas, não gostando de pessoas. Eu não posso fazer isso. Nem mesmo daqueles que se levantam contra mim, que se colocam como meu inimigo. Porque eu não posso ter inimigos no sentido de eu declarar pessoas meus inimigos. Nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, ou seja, contra seres humanos. Mas a nossa luta é contra as potestades malignas que se opõem ao reino de Deus. Nosso dever é andar na luz. É andar como cristão. É viver de acordo com a palavra de Deus. Esse é o propósito de Provérbios, viver uma vida de sabedoria. Vamos ver o que aprendemos aqui? Certo? Vamos lá?
Provérbios 26 a 20, 26, 20 a 28 ensina que a ausência de maledicência cessa a disputa, enquanto o homem contencioso inflama conflitos. O homem de contenda, né? As palavras do maldizente são atraentes, mas são perigosas. Lábios ardentes, corações malignos são comparados à escória de prata. O ódio dissimulado será eventualmente revelado. Quem faz uma cova cairá nela, uma armadilha. E lembra de Amã? Fez lá a forca, foi enforcado nela mesmo, no livro de Esther. E quem revolve uma pedra, ela rolará sobre ele. A língua falsa e a lisonja levam à ruína. Conclusão? Está na hora de aplicarmos. E o que é aplicar? Colocar em prática, certo? Estamos aprendendo, estamos dispostos a colocar lições destacadas nesse capítulo em prática? Nos encontramos no próximo vídeo entendendo o Provérbio 27. Eu tenho aí, novamente, recomendação. Se você está assistindo, você está vendo sempre eu recomendar. Esse comentário é muito bom, eu já fiz uso, já mostrei algumas coisas que ele diz aqui, tá? Livro, através da Bíblia, livro por livro, tá? Faz um resumo de cada livro da Bíblia, não é um comentário, mas faz um resumo para você entender, para depois você começar a estudar cada livro ou cada carta da Bíblia. A Bíblia Letra Extra Gigante, que é a minha Bíblia, me perguntaram, me pediram, tudo tá com link na descrição, tá? Bíblia NVT, essa versão é muito boa para ter uma compreensão melhor, para comparar versões, como eu sempre falo de comparações no meu curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Eu dou as etapas, eu ensino as etapas para o estudo da Bíblia, eu ensino métodos para estudar a Bíblia. Quer estudar a vida de um personagem? Quer estudar um tema? Quer estudar uma doutrina? Quer estudar um texto mais minuciosamente falando? Tudo isso eu ensino aqui. O valor é um valor que cabe no seu orçamento, porque você abre mão de 2 lanches, você já consegue comprar um curso desse com mais de 20 horas e com um módulo grátis, aonde eu disponibilizo uma Bíblia que ela é grátis, ela não é paga, essa Bíblia não é paga, mas eu disponibilizo ela já prontinha, com comentários, dicionários, versões da Bíblia e ainda ensino de uma forma geral a usar essa Bíblia. Então, irmão, você não tem desculpa para deixar de entender a Bíblia. Aqui em Provérbios você está vendo como é que eu vou explicando cada versículo, fazendo comparação de versões, mas aqui nós vamos mais fundo, porque aqui é um método. O link está na descrição e no comentário afixado para você poder adquirir. Vai ser bênção aí para sua vida, tá bom? E também eu quero lembrar, tem a NVT também comum, sem ser para estudo. Quero lembrar você que se você quiser semear no meu ministério de ensino, fique à vontade, nós estamos aqui trabalhando no reino do Senhor, trabalhando integralmente no reino do Senhor. Abra seu aplicativo do seu banco, acesse a área Pix, lê QR Code. Você lê, tá? Coloca o valor, se você quiser deixar Deus trabalhar, ser generoso, é com você e com Deus. Ou chave Pix está aí também, vai estar em nome do Centro de Ensino Bíblico, Entendes Tu Que Lês? Pessoa jurídica, tá bom? Pastor, não posso. Não tem problema, ore por mim, ore pela minha esposa, ore por família de modo geral. Nós precisamos muito de oração, tá? E por fim, você pode convidar a mim ou a ela louva também, tá? A mim ou a ela, tá? Contato para convites, meu WhatsApp tá aí. Pregações, escola bíblica dominical, seja da CPAD, como eu dou aula aqui, da Central Gospel, da Betel. É só você me dar o material, a gente vai estudar e vai levar a aula, tá? Escola bíblica para obreiros, estudo bíblico, palestras, seminários, simpósios, conferências, congressos, aulas de teologia e treinamentos. Enfim, tudo que tem a ver com ensino, tudo que tem a ver com pregação e também com a parte também do louvor, porque ela louva, se você quiser convidar. Fique à vontade, tá? Você também pode participar do meu Telegram, que eu coloco conteúdos também no meu Telegram, Pastor Mário Luna Oficial. Nós estamos aí terminando, caminhando para o final dessa série, já está no capítulo 26. E na próxima leitura eu não vou fazer ela em vídeo, porque é impossível. Eu fiz esse desafio no mês de maio, mas é impossível. 40 vídeos gravados nesse mês de maio de 2024, impossível. São 8 da escola dominical, 4 dos jovens, 4 dos adultos e mais 32 vídeos de provérbios, porque 31 capítulos e mais a introdução. Impossível, não tem como. Então o que eu faço? Eu coloco o livro que nós vamos ler, ou os livros que nós vamos ler, e coloco lá um resumo em texto do que nós aprendemos nesses livros. Então isso vai estar no Telegram. Já tem lá profetas menores,
O Novo Testamento também, eu fiz isso todo, já foi lido o Novo Testamento nesse ano de 2024. Profetas Menores também foi lido todo. E agora nós estamos lendo Provérbios no mês de maio de 2024. E vamos seguir na leitura, mas não vai ser em vídeo, porque não tem como, tá? Continua Entende Tu que lês com exposição bíblica de algum texto da palavra de Deus, mas não a leitura bíblica comentada por enquanto, desse jeito não dá. Pode ser que no futuro eu faça uma leitura bíblica comentada de algum livro, mas não assim, consecutivamente, porque não tem como. Não dá, tá bom? Eu quero agradecer a você que ficou até esse momento, tá bom? Lembrando você mais uma vez do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, tá? E nessa hora eu quero agradecer a você. Esse vídeo durou um pouquinho menos do que os outros, tá? Só a introdução que foi menos de 1 hora e esse aqui também vai ser menos de 1 hora. Por que, pastor, isso? Primeiro que teve menos versículos e segundo que os provérbios, só a leitura já estava bem compreendido. Então ajuda mais a eu não precisar ficar explicando tão a fundo. Tem provérbios que se entende logo na hora que lê, outros precisam de uma explicação um pouco mais detalhada. Bom, aqui eu tô deixando a playlist Provérbios e aqui a playlist de investimentos para um casamento saudável, porque houve muita recomendação para ter cuidado com a imoralidade, então investimentos para um casamento saudável. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua família e nos vemos no próximo Entendendo Provérbios.